Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você crê que Deus tem um destino vitorioso para todo mundo? Você crê que Deus tem um destino de vitória para cada área da sua vida? Talvez escutando essa pergunta, você tenha pensado assim, pastor, na minha carreira, as coisas estão indo muito bem, pastor. Eu estou vendo esse destino de vitória, mas no meu casamento, pastor, eu não consigo enxergar esse destino vitorioso que Deus tem para mim. Talvez você tenha escutado essa pergunta e tenha pensado assim, pastor, olha, na minha família as coisas têm avançado, nós temos crescido, temos nos fortalecido, mas quando eu olho para a minha carreira, pastor, a minha vida não sai do lugar, não anda. Parece que eu me movimento, mas eu não saio do lugar. Talvez você possa ter pensado também que na sua realidade hoje, financeira, na sua realidade ministerial, muito cuidado de Deus tem sido demonstrado, você tem avançado, você tem crescido, você tem prosperado. Mas aí você lembra da sua vida relacional e você pensa assim, pastor, eu não consigo parar num relacionamento, eu acho que talvez eu vá ficar sozinho mesmo, porque Deus não tem isso para mim. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer para cada um de vocês aqui nessa noite é que, sem dúvida alguma, Deus tem um destino vitorioso para cada área da sua vida. Só que existem passos que precisamos dar para que possamos encontrar esse destino que o Senhor está guardando para cada um de nós. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 14. Êxodo 14. É o segundo livro da Bíblia. E é um livro que conta um relato muito importante que eu preciso compartilhar com você, apesar de ser um relato muito conhecido por você. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo de número 16. Vai ser projetado também para você acompanhar. Irmão, antes de nós lermos, eu queria te convocar de fato a não desviar o teu foco para nada nesse momento. Eu creio que essa palavra pode determinar como esse ano vai terminar para você. E pode determinar como que o ano de 2020 vai ser para você. Então não deixa nada roubar a tua atenção, não deixa nada tirar o teu foco, e foca somente no que Deus quer falar ao teu coração e fazer sobre a tua vida nesse dia. Versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados, à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Até aqui. Mas mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar nesse texto, e também vamos ler alguns outros versículos que não lemos inicialmente. Até uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ou nunca entrou numa igreja, já escutou de uma história de um mar que se abriu para que um povo passasse, atravessasse a seco, e depois o exército inimigo que veio atrás acabou sendo engolido por essas águas. Qualquer pessoa já ouviu essa história. E o povo de Deus vivia escravo por mais de 400 anos. Eram 400 anos de sofrimento, de humilhação, de trabalho forçado, de açoites, de ignorância, de comer o que dava, de morar onde dava e de entender que para sempre eles iam viver daquela maneira, porque eles não conheciam um caminho de libertação, um caminho para sair daquele sofrimento. Irmãos, era tanto tempo
que depois que Deus levanta esse homem chamado Moisés, o povo nem mesmo acreditava que poderia sair daquela situação. Talvez, como alguns, possam ter entrado aqui nessa noite, escravizados pelos traumas da vida, pelos sofrimentos que passaram, por um passado que muitas vezes tenta esquecer, mas não consegue, escravos das dívidas, escravos na família, escravos na carreira, escravos na saúde física e principalmente na saúde emocional, porque não conseguem mais viver a alegria de criar os seus filhos como gostaria, de ter o casamento que gostaria de ter a carreira que sonhava em viver, pessoas que vivem escravizadas como aquele povo. Irmãos, existem pessoas que até mesmo estão escravizadas na espiritualidade, porque os seus dogmas, as suas doutrinas, os seus usos e costumes têm impedido o agir de liberdade que o Espírito tem a gerar em suas vidas, e por isso não conseguem desfrutar do melhor de Deus na sua história. Só que depois de tanto tempo de sofrimento, Deus ouve o clamor do povo, Deus ouve o sofrimento do povo, e Ele levanta um líder chamado Moisés, um homem como eu e você, limitado, pecador, dependente da graça de Deus, e a missão dele era tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida, uma terra de provisão, uma terra de vitória, uma terra de cuidado de Deus, sem dúvida alguma. A terra de Canaã era o lugar da bênção de Deus. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Deus também tem ouvido o seu clamor. Deus também tem percebido o seu sofrimento. E é por isso que nessa noite, a libertação dele pode chegar sobre a tua vida. Depois que isso acontece, uma série de fatos se desenrolam. Não era tão fácil viver esse processo de libertação. E o que acontece é que aquele povo, que era composto por 600 mil homens, porque somente homens eram contados, se contassem mulheres e crianças, era possível que nós tivéssemos ali mais de 2 milhões de pessoas servindo como escravos todos os dias naquela nação. Deus realiza uma série de ações para proporcionar a libertação daquele povo. Pragas são levantadas sobre o Egito, sinais, demonstrações do poder dele, até que Faraó autoriza a saída do povo e eles seguem em direção à terra prometida. Depois de um tempo, Faraó se arrepende, porque perdeu sua mão de obra. E aí ele pega os carros que tinha, o exército que tinha e vai atrás do povo para tentar trazê-los de volta. E o que acontece é que o povo se depara com o mar e quando olha para trás se depara com o exército inimigo. Eles reclamam com Moisés, Moisés clama a Deus, Deus fala para ele, olha aqui, levanta essa vara, levanta esse braço, estende suas mãos sobre esse mar, o mar se abre, eles passam a seco, e quando o exército inimigo vem passar, aquelas águas se fecham, engolem os inimigos que nunca mais conseguiram permanecer vivendo o que eles sonhavam viver. Irmãos, eu fiz um resumo aqui, para que você entenda que desafios fazem parte da vida. Mas sou eu que escolho se vou viver a libertação que o Senhor tem para a minha vida ou não. E por isso eu quero propor o seguinte tema nessa noite. Você não pode parar diante do mar. Você não pode parar diante dos obstáculos da vida. Você não pode parar diante dos desafios que se levantam contra você. E eu quero trazer alguns princípios desse texto que eu tenho certeza que podem ativar a tua fé e te colocar no caminho da terra prometida que o Senhor tem para você. Você está aí ainda, querido? Primeiro princípio, a vontade de Deus é libertar a sua vida de tudo que rouba os sonhos que Ele tem para você. Essa é a vontade de Deus. No capítulo 3, nos versículos 7 e 8, nós vamos ver essa verdade sendo declarada sobre o povo. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A primeira coisa que você pode entender com esse texto é que Deus conhece no detalhe a sua vida. E Ele se importa com cada parte da sua história. E Ele, desde que te criou e te formou, Ele sonha em realizar todos os projetos que Ele tem para você.
Ele quer te libertar das dores, dos traumas e de realidades que têm te levado a sofrer, coisas que têm te feito chorar e até mesmo desenvolver enfermidades emocionais que têm roubado a tua paz, têm roubado o teu sono, têm roubado a tua alegria e têm roubado até mesmo a tua fé. E por isso você não consegue ainda viver tudo aquilo que Ele preparou para a sua vida. Deus também quer te libertar do pecado. Sabe por quê? Porque muitos problemas e desafios nós podemos viver na nossa vida. Mas, sem dúvida alguma, o maior problema da humanidade é o pecado. E sabe por quê? Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos tira do lugar da bênção. O pecado nos impede de viver todo o propósito e projeto que Deus sonha para a nossa vida. E, sem dúvida alguma, quando nós falamos disso, nós precisamos entender que o pecado também nos leva a enfrentar sofrimentos que nunca fizeram parte da vida que Deus tinha sonhado para a gente. E aí você entra naquele conflito entre a vontade geral de Deus e a vontade permissiva dele. A vontade geral de Deus é aquilo que Deus sonhou para mim e para a sua vida. É aquilo que Ele deseja que eu e você vivamos. E a vontade permissiva de Deus é aquilo que nós nos dispomos a viver diante do que Ele nos propõe. Deus permite que nós façamos as nossas escolhas. Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra o que Ele deseja, mas somos nós que escolhemos se vamos viver ou não o que Ele espera da nossa vida. E por isso, existem desafios que até fazem parte da nossa vida, mas tem sofrimento que é a gente que escolhe entrar. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de fazer essa escolha, viver ou resistir à vontade de Deus. Um exemplo claro que você bem lembra, Jonas. Deus manda ele ir para onde? Nínive, pregar a palavra de Deus. Ele decide para onde? Para Tarsis. Ele resiste à vontade de Deus. E com isso ele acabou na boca de um peixe, no estômago de um peixe. Num outro momento, Paulo é colocado no navio em direção a Roma. Ele chega para o comandante do navio e fala, olha, se nós sairmos para navegar, nós vamos viver um naufrágio. E eles falam assim, olha aqui, a gente entende de mar, você não sei de que entende não, nós vamos sair. E sabe o que acontece? Por causa da decisão de ignorar a voz de Deus, 276 passageiros sofreram um naufrágio destruidor. Só não morreram porque Deus decidiu poupar a vida deles. Sabe, meus amados, eu acho que nesse momento nós já podemos avaliar que tipo de sofrimentos e consequências estamos vivendo hoje, porque resistimos àquilo que Deus nos chamava a fazer. Mas o segundo princípio que eu entendo aqui é que se você estiver se movendo debaixo da palavra de Deus, você precisa entender que não há ninguém mais poderoso do que Ele. No capítulo 12, versículo 31 e 32, nós vemos essa verdade aqui. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meu povo, vocês e os israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pedirem. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. No versículo 51, vai dizer assim, no mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito. Meus irmãos, imagina o quadro do momento que eles estavam vivendo. O Egito ainda vivia num sistema capitalista, onde o dinheiro sempre era o mais importante. E quando Israel fosse liberto deles, isso significava que eles estavam perdendo a força produtiva da nação. Isso quer dizer que, na verdade, a economia ia quebrar. Então, pensa numa necessidade da intervenção de Deus para convencer Faraó a deixar aquele povo ir. E sabe o que acontece, irmão? Deus toca no coração daquele homem, Deus determina que ele permita que aquele povo saia na direção do propósito que ele tinha para ele. Faraó abre mão da sua principal fonte de renda. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Que não foi Faraó que deixou o povo ir, não. Foi Deus que mostrou quem é que manda. E o que eu preciso te dizer é que o teu sucesso, a tua vitória, o teu crescimento, a tua conquista, não depende do teu chefe, do teu cliente, do teu paciente, da economia do país. O teu milagre não depende do presidente da república. O teu milagre, o teu crescimento, depende somente do Deus que comanda a história.
E como que tem gente que faz parte do povo de Deus, dependendo de outras pessoas ou de outras realidades, para decretar sobre a vida deles o que Deus já decretou. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que é Deus que comanda a história. Não há ninguém mais poderoso do que o verdadeiro Deus vivo. Mas sabe qual é o problema? É que a maioria das pessoas no mundo faz parte de um dos 3 grupos que eu vou citar. O primeiro grupo é formado por aqueles que não conhecem o poder de Deus e por isso não desfrutam dele. O segundo grupo é daqueles que não acreditam no poder de Deus. Acham que a Bíblia é um mito, é um livro de histórias, é um livro até legal, mas que não tem muito poder, não. Acham que aquele Deus que a Bíblia tanto fala, talvez até tenha feito uns milagres no passado, mas ele não está mais aqui, ele não realiza mais isso. Esse é o segundo grupo de pessoas. Mas existe um terceiro grupo, que é daqueles que esqueceram que Deus é poderoso. Um dia, até acreditaram no poder dele. Até vivenciaram manifestações e demonstrações do tamanho do potencial desse Deus inabalável, indestrutível e onipotente. Mas as dores da vida, as escolhas que foram feitas na vida, as afastaram dessa atmosfera de fé, que crê num Deus que tem poder para realizar o impossível. Só que existe também um quarto grupo de pessoas. E é esse o grupo que Deus quer que você faça parte. Sabe qual é? É aquele que é formado daqueles que não se contentam somente em acreditar em Deus, em conhecer o poder dele, mas que em todos os dias vivem para promover, para desfrutar e para viver o maior poder da história. Sabe qual é? É Emanuel, Deus conosco. Aquele que está com a gente em cada momento. É aquele que está com a gente em cada situação. É aquele que se revela às nossas vidas no momento que a gente mais precisa. E se tem um grupo que Deus quer que você faça parte, é desse quarto grupo, onde você vai perceber o cuidado de Deus, a direção de Deus, a provisão de Deus e principalmente a bênção dele sobre a tua vida. Você ainda está aí, querido? Terceiro princípio, quando nos movemos debaixo da vontade de Deus, ele já tem tudo planejado. Versículos de 5 a 7 vão dizer assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar essa carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores carros. Irmãos, esse texto vai dizer, nesse momento, que Faraó se arrepende de abrir mão da sua principal força produtiva. E ele chama seus empregados, os seus servos, e ele manda trazer a carruagem dele, ele convoca todo o exército, ele pega toda a força bélica que ele tem e segue na direção para encontrar os israelitas e trazê-los de volta. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? O diabo nunca vai aceitar a libertação de Deus sobre a tua vida. Ele sempre vai querer te fazer esquecer do que Deus está fazendo na tua vida. Ele sempre vai querer te fazer esquecer das promessas que Deus gerou sobre a tua vida. Porque ele não para. Então, meu irmão, fica alerta e não deixe ele roubar aquilo que Deus está guardando para você. E Faraó parte com toda a força. E no início desse texto, nós vamos ler que Deus manda que o povo mude a rota. E quando o povo muda a rota, os egípcios começam a pensar que aquele povo estava confuso, estava perdido. E Deus, na verdade, estava conduzindo o exército inimigo para uma grande armadilha, aonde ele não somente ia ser glorificado, mas ele também ia mostrar que aquele que é de Deus, o maligno não toca. E é isso que ele fez naquele momento. Às vezes, você até começou a tua caminhada na direção do lugar da bênção. Mas aquele caminho que parecia ser mais curto, aquela viagem que parecia ser mais rápida, está demorando um pouco. E por isso você está achando que Deus esqueceu de você, que Deus não se importa com você, que Deus talvez não tenha poder para te conduzir a esse destino de vitória. Mas deixa eu te falar, irmão, assim como Deus redirecionou a rota do povo de Israel, porque ele tinha tudo planejado,
tem rota na sua vida que está sendo redirecionada, e pode parecer que está demorando, mas na verdade é Deus te colocando no caminho para você alcançar o destino vitorioso que Ele tem para você. Eu estou falando de mudanças na tua carreira que você não esperava. Eu estou falando de mudanças no teu ministério que você não esperava. Eu estou falando de realidades em áreas da sua vida que você não esperava. E às vezes você está achando que isso é você se afastando do lugar da bênção, mas na verdade é Deus interferindo para te conduzir exatamente para o trilho da glória, da bênção e do favor dele. E você precisa entender isso. E para isso você vai precisar de discernimento espiritual. E vai precisar entender que, de fato, Deus não trabalha do jeito que a gente espera e do jeito que a gente entende. Ele tem a maneira dele e, sem dúvida alguma, a maneira dele é melhor. E nós temos que entender isso. Mas, em quarto lugar, se você parar, o teu foco será perdido. E a promessa de Deus estará ainda mais distante. Versículos de 10 a 12 vão dizer assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Irmãos, Deus liberta milagrosamente um povo que estava há 430 anos vivendo como escravo. Ele coloca eles num caminho de bênção. Ele coloca eles num processo cujo destino seria de vitória. Na verdade, Deus estava conduzindo eles para o melhor lugar do mundo no momento. E no final do capítulo, a gente vai ler que quando o povo está saindo do Egito, Deus coloca uma nuvem para protegê-los do calor que fazia durante o dia no deserto. Quando escurecia, Deus colocava uma coluna de fogo para iluminar o caminho deles e aquecê-los no frio da noite do deserto. O texto vai dizer que ele coloca um anjo para ir à frente do povo, abrindo o caminho. Irmão, eu não sei se você consegue imaginar essa cena acontecendo, como que isso é sobrenatural. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus sempre tem a provisão exata para as nossas necessidades. Deus sempre sabe o que colocar no nosso caminho. E aí um povo que estava seguindo debaixo da palavra de Deus se depara com um grande mar, um mar vermelho, um obstáculo. E de repente, aquele povo que tinha vivenciado experiências que povo nenhum na terra vivenciou. Pragas sobrenaturais acontecendo no Egito. Uma coluna de fogo os acompanhando, uma nuvem os acompanhando, um anjo descendo, indo à frente deles. Um faraó capitalista aceitando abrir mão da sua principal fonte de renda. Irmãos, realidades sobrenaturais acontecendo. Esse mesmo povo, no primeiro obstáculo, tem uma atitude muito parecida com aquela atitude que eu e você temos muitas vezes diante dos desafios. Esse povo decidiu parar. Quem foi que mandou o povo parar? E deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi que mandou você parar? Sabe qual é o problema de parar? Quando a gente para, começamos a lembrar das dores do passado. Quando nós paramos, nós começamos a ser tomados de incertezas sobre se estamos no caminho certo ou não, se é Deus que está nos conduzindo ou não, se é de fato aquilo que nós precisamos viver. Quando nós paramos, nós deixamos de enxergar as promessas que Deus tem para a nossa vida e passamos a focar nos problemas e nos desafios que vão surgindo no caminho. Aquele povo começa a duvidar da promessa de Deus. Eles começam a murmurar. E o pior de tudo, eles começam a dizer que era melhor viver como escravo do que viver os obstáculos que Deus estava colocando no caminho deles. Irmão, esse povo aí parece com quem? Pega seu dedinho e faz assim, ó. Eu mesmo. Talvez você tenha entrado aqui, irmão, diante de um mar, diante de um obstáculo. E você está pensando em desistir da fé. Você está pensando em retroceder no caminho das promessas de Deus para a sua vida. Foi isso que aquele povo fez.
E eles começam a dizer, olha, é melhor a gente voltar, melhor seria nem ter saído daquele lugar. Irmãos, Deus estava livrando eles, libertando eles e levando eles para um lugar de vitória, mas eles queriam voltar para o lugar que Deus já havia tirado eles. Sabe qual é a verdade? Foi preciso uma noite para tirar Israel do Egito, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito de Israel. Porque o povo tirou os olhos de Deus e colocou os olhos nos obstáculos da vida. Você sabe por que você não sai do lugar em algumas áreas da sua vida? Porque você resiste aos processos aos quais Deus te submete. E diante dos desafios, você começa a colocar o poder de Deus em xeque, a sua fé esmorece, você começa a desejar voltar para o lugar que Deus já te tirou. E aí você anda em círculos, você vive num movimento cíclico, tem movimento, mas não tem desenvolvimento. Você se esforça, mas não sai do lugar. Mas quem foi que disse que a promessa de Deus era isenta de desafios? Quem foi que disse que quando nos colocamos debaixo da mão de Deus, nós não teríamos desafios? Ninguém nunca falou isso. Aliás, o que Jesus falou foi que nós teríamos desafios e aflições sim, mas que Ele estaria conosco diante de todos eles, nos dando o que nós iremos precisar para superar cada um deles. E para o cristão, o sofrimento precisa ser uma realidade. Por quê, pastor? Primeiro, porque Deus é glorificado quando nos livra. E segundo, porque o mundo precisa aprender com a gente como lidar de maneira certa com o sofrimento. Quando você, um servo de Deus, está sofrendo, o mundo fica olhando para ver como é que você vai reagir a isso. Se você é fiel mesmo a esse Deus, se esse Deus que você serve é poderoso mesmo para mudar essa realidade que você está vivendo. Por isso eu preciso te falar uma coisa, os obstáculos da sua vida não são para te fazer retroceder, na verdade, eles são oportunidades para Deus te promover. E você precisa mudar a sua ótica e olhar para essa realidade que você vive hoje, com a visão espiritual, a visão que Deus tem para a sua vida. Você está aí, irmão? Penúltimo e quinto lugar. Quando os desafios se levantarem, escolha muito bem a quem procurar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que você procura diante dos desafios da vida? Quem é que você procura no dia mau? Quem é que você procura quando você não vê saída? O povo de Israel errou em muita coisa. Eles reclamaram, murmuraram, amaldiçoaram a Deus, mas numa coisa eles acertaram. Eles procuraram a pessoa certa. Sabe quem eles procuraram? Moisés. Quem era Moisés? O representante de Deus para o povo. Naquela época, a relação do homem com Deus não era como é hoje. Deus levantava representantes para se comunicar e se relacionar com o povo. Hoje não. Hoje a realidade é outra. Deus enviou Jesus, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e Ele se tornou o representante de Deus que habita no nosso coração. E assim, aonde você estiver, seja em casa, no templo, seja na rua, seja no futebol, você pode falar com Deus, Ele pode te escutar e você também pode escutá-lo. Mas naquela época não era assim. Naquela época era diferente. Eles chegam para Moisés, reclamam com ele, pedem uma direção. Quem é que você tem procurado no meio dos desafios da sua vida? Quem é que tem voz de influência na sua vida? Sabe qual é o problema? Muitos vão remando com a maré. Aliás, tem um ditado no nosso país que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas essa é uma afirmação absurda, equivocada e irresponsável. Estão te enganando. E sabe por que estão te enganando? Porque a maioria diz que casou, teve problema, separa. A maioria diz que não tem problema uma mentirinha de vez em quando, não. A maioria diz que uma vez dependente químico, alcoólatra, prostituta, adúltero, você vai continuar sendo sempre assim. A maioria diz que igreja é comércio e invenção de homem. A maioria diz que o Brasil não tem jeito, então é melhor sair daqui ou então entrar no sistema. A maioria diz que seguir a vontade de Deus é muito difícil, então se é difícil assim, é melhor eu nem entrar. A maioria diz isso porque não conhece o poder e o amor de Deus.
A maioria diz isso porque só conhece um Cristo preso num crucifixo e não conhece o Jesus vivo, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive no meu e no seu coração. A voz do povo não é a voz de Deus. Que você possa se apegar aos preceitos e valores da maior revelação que Deus já deu ao homem. A palavra. A santa palavra. A maioria não conhece um Deus que pega um homem limitado que nem eu e você, pecador que nem eu e você, e vai tratando no interior, e vai transformando por dentro, e vai te transformando na pessoa que vive de fato como a melhor versão. O melhor marido, o melhor homem, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor profissional. Sabe por quê? Isso não é algo que nós conquistamos com a força do braço, mas é algo sobrenatural que vem de Deus para o nosso coração. Fuja da opinião da maioria e viva conforme os preceitos e valores de Deus. Eu acho interessante também que na hora de reclamar eles procuram o líder. E eu aprendo muito com eles nisso. Na hora que você tiver que reclamar de alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, na sua célula, na sua igreja, procura quem pode resolver, irmão. Moisés podia resolver. Porque se você conversa para os lados, você não está servindo a Deus. Aliás, a Bíblia diz que 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia confusão entre os irmãos. Então, que você possa buscar aqueles que podem resolver os problemas. E aí, quando eles procuram Moisés, um líder levantado por Deus sempre tem solução para o problema. E Moisés responde assim nos versículos 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Talvez você esteja escutando essa palavra e diga assim: pastor, mas está pesado demais. Pastor, está difícil demais. Sabe o que esse texto mostra para mim e para você? Ele diz assim: o Senhor lutará por vocês. O Senhor vai te dar a provisão de força que você precisa. Vai dar a provisão de direção e sabedoria que você precisa, para que você possa viver os sonhos que Ele sonhou para você. Mas em último lugar, quando Deus te chama para um novo caminho, Ele garante provisão, estratégia e vitória. Irmãos, eu aprendo 2 coisas nesse momento do texto. Que quando você se mover debaixo da mão de Deus e da direção dEle, você pode vir a encontrar desafios no caminho. Mas quando você está debaixo da palavra de Deus, até a pedra que você tropeça, na verdade é um processo que te leva àquilo que Deus tem para você. E eu também aprendo que Ele vai estar com você diante de todos esses desafios. Pastor, mas eu não estou vendo. Você não está vendo porque Ele deve estar ocupado trabalhando em teu favor. Pastor, mas eu não estou sentindo. Irmão, muitas vezes você não vai sentir, você vai ter que confiar. E isso vai te levar a ter uma maturidade tão grande na tua relação com Deus, que desafio nenhum mais na história vai te fazer retroceder. Mas nos versículos 15 e 16, nós lemos assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Moisés clama a Deus. Ele responde assim: vem cá, vocês estão desesperados aí por quê? Eu não já falei que libertei vocês? Eu não já falei que vou levar vocês até a terra que mana leite e mel, o lugar da minha bênção, do meu cuidado, da minha provisão? Fala para o povo marchar. Só que quando Deus nos dá uma direção, Ele também dá uma estratégia. E geralmente a estratégia de Deus é sobrenatural. E aí Ele chega para Moisés e fala: olha, ergue a vara, estende os seus braços na direção daquele mar. E Moisés segue debaixo daquela palavra. O texto vai dizer que imediatamente quando ele faz isso, o mar se divide, uma parede de águas pela direita e outra à esquerda. Eu imagino que o povo ficou olhando para ele: o que é isso que está acontecendo? Aí Moisés
Eu nem sei também, mas vamos passar. E eles começam a passar. E quando eles começam a passar, você lembra do anjo que ia à frente deles? O texto vai dizer que Deus coloca o anjo na retaguarda deles. Sabe o que eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, irmão? Que quando você se mover debaixo da palavra de Deus nessa noite, Deus vai colocar um anjo para cobrir a tua retaguarda. E todas as ameaças que surgirem contra a sua vida vão ser confundidas, destruídas e canceladas. E você não está se apoiando em discurso legal, em sermão motivacional, você está se apoiando na verdadeira palavra do Deus vivo. E por isso você pode confiar. Eles começam a passar. Irmão, se fosse a época do Instagram, eu acho que eles iam fazer um stories ali na hora, né? Atravessando o mar aqui a seco. Eu ia fazer, não sei você. Não sei quando é que ia acontecer de novo, né? Vamos aproveitar. Eles vão passando, eles atravessam, chegam do outro lado. De repente, o exército inimigo entra no mesmo caminho, muito mais rápido que eles, porque eles estavam a pé, o exército estava com carros, cavalos, estavam em alta velocidade. O texto vai dizer que Deus quebra as rodas dos carros. E eles começam a capotar, bater um no outro, cair, um tenta se levantar e acha que vai conseguir chegar, e de repente a parede da direita de água se junta com a parede da esquerda. E os inimigos são engolidos por aquelas águas. E como diz o texto, eles nunca mais foram lembrados. Pastor, o que eu posso aprender com isso? Que se nessa noite você se mover na direção do que Deus está colocando no teu coração, pode ter certeza que tem mar na tua vida que vai começar a abrir, irmão. Tem caminho que vai começar a surgir. Pastor, mas eu não vejo caminho. Ei, Deus age de maneira sobrenatural. Ele faz o caminho para você, irmão. Você precisa se movimentar, você precisa sair do teu lugar, você precisa entender que não é o pastor Bruno, a Igreja Atitude que está falando com você. Quem está falando com você é o próprio Deus que viveu milagres e realidades sobrenaturais naquela época e que continua realizando mesmo hoje. É isso que você precisa entender. E que nessa semana você possa sair de fato para atravessar os mares que se colocam diante da tua vida. Mas para isso acontecer, é necessário um primeiro passo. E sabe que passo é esse? É o passo de começar uma nova vida com a condução de Jesus. Por quê, pastor? Porque Moisés morreu, Josué morreu, Abraão morreu, todos os reis de Israel morreram, só um que não morreu, que foi o rei dos reis. E a Bíblia diz que ele é o único mediador que pode ligar o homem a Deus. O nome dele é Jesus. E se você decidir ser conduzido por essa presença maravilhosa, pode ter certeza que muitos mares que estão sobre a sua vida vão começar a se abrir. E você vai viver o que Deus sempre sonhou para você. Existe sim um destino vitorioso para a sua história. Mas ele só vai ser alcançado quando Jesus conduzir a tua história. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero perguntar se existe alguém aqui nessa noite que quer começar uma nova vida com a condução de Jesus. Que foi tocado por essa palavra, que entendeu que o primeiro passo para que você possa superar os obstáculos da vida é começar uma nova vida com a condução dele. Eu quero perguntar se você está cansado de parar diante dos obstáculos da vida e quer caminhar agora numa realidade onde Deus vai te levar a superar cada desafio que se levantar. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que de fato quer escrever uma nova história, mas dessa vez é Deus que vai estar escrevendo ela. E por isso o final vai ser de vitória, de alegria e de recompensa. Eu quero convidar você que deseja começar uma nova vida com Jesus a fazer uma oração comigo nesse momento. Não precisa ser em voz alta, pode ser no fundo do seu coração, porque Deus escuta o teu coração. E que você possa dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que o caminho para vencer os obstáculos que se colocam sobre a minha vida é deixar o Senhor conduzir a minha história. E por isso eu te peço perdão pelos erros que cometi, pelos momentos que vivi longe da tua condução. Mas agora eu decido caminhar debaixo da tua condução,
porque eu sei que existe um destino vitorioso guardado para mim. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém.